Então nós temos aqui 3 arquivos que foram extraídos do RP de orçamento. Tem aqui, ó, despesas 2021, 2022, 2023 e uma tabelinha de dimensões, tá? Tô aqui com o arquivo do Power BI Desktop em branco, nem nome tem, e vou obter esses dados, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui na barra de endereço e copiar o endereço completo, tá? Agora sim, posso vir aqui para o Power BI Desktop, página inicial e vem em transformar dados. Aí vou direto para o Power Query, ok? Vou maximizar a tela aqui. Muito bem. E aqui eu já venho e vou criar um parâmetro, tá? Novo parâmetro que eu vou chamar de endereço. Isso aqui são boas práticas, tá, pessoal? Sempre coloque o endereço num parâmetro, é fácil para trocar e dar manutenção. Tipo texto e colei aqui o meu endereço, ok? Ok, veio aqui o endereço do André. Muito bem. Agora eu quero os arquivos daquela pasta, tá? Então eu posso clicar aqui em botão direito, nova consulta, consulta nula, como eu também posso ver aqui em nova fonte, consulta nula. Você que escolhe, tá? Muito bem. E aqui, como eu quero os arquivos de uma pasta, Ctrl Shift mais dá um pouco de zoom, tá? Eu quero folder, a função folder.files. E aqui dentro ele pede um path as text, né? Que é justamente o meu endereço. Listou os arquivos que eu tenho lá dentro, tá bom? Então esse carinha aqui eu vou chamar de diretório, a minha pasta, tá? Quem é mais antigo como eu conhece essa palavra aí muito bem. Diretório, tá bom? E essa query não vai lá para dentro do Power BI. Então, botão direito, desabilito a carga dela. Ela vai servir apenas como arcabouço dos meus arquivos, tá bom? Vamos tratar primeiramente as dimensões, porque elas estão mais corretas, né? Essas despesas aqui, eu vou ter que uni-las, tá? E é onde vai estar o grande ganho do aprendizado do vídeo de hoje, tá? Então, vou botão direito aqui, vou referenciar a diretório. Por que referenciar? Qualquer alteração que eu fizer aqui, eu quero que propague para esse carinha aqui. Por quê? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar. Eu quero entrar dentro de dimensões, tá? Então, aqui em diretório, um pouquinho mais de zoom. Eu vou fazer a seleção desse arquivo dimensões, tá? Então eu posso fazer assim, ó, abro chaves, abro colchetes e digo name é igual a dimensões.xlsx, tá? E qual o conteúdo que você quer, Alisson? Eu quero o content. Então abro colchetes, selecionando a coluna Content. Entrei no arquivo da pasta do arquivo do Excel, né? A pasta de trabalho do Excel. E lá dentro eu tenho 2 tabelinhas, tá? De contas e departamentos, tá? E de departamentos, né? Então, agora eu posso selecionar novamente. Onde estão os meus dados? Estão aqui dentro de Data, tá? Então eu posso vir aqui na frente mesmo e falar que eu quero, ó, chaves, porque eu vou selecionar a linha, o record, né? Então eu quero quando o name novamente. Estou ensinando aqui como navegar de forma no teclado, sem precisar dar cliques, tá? E criar etapas aí. Então, quando é de contas e a coluninha data. Ok? Então aqui ele já veio, tá? Uma coisa legal, que aqui, quando eu sei que a primeira linha já será o título, eu posso aqui dentro da função Excel Workbook, dar uma vírgula e escrever true, tá? Porque daí ele vai promover os cabeçalhos sem precisar que eu crie uma nova etapa, tá? Então passo trabalho Excel importado, ok? Vou dar um renomear aqui, eu vou chamar de Excel mesmo, e aqui tá pronto. E esse aqui é a minha dimensão contas, tá? Dimensão contas. Eu vou duplicar
porque ela também vem do diretório, tá? E se você lembrar, se chamava de departamentos, né? Então, só vou trocar aqui, ó. Departamentos. Copiei, joguei para cá, já veio normalmente, então tá aí. De contas e de departamentos. O que tá faltando, né? Tá faltando tratar despesas. Então, vou fazer uma referência aqui. E aqui eu vou chamar de F despesas já, tá? Beleza. O que importa para mim aqui são apenas esses 3 arquivos CSV, tá? Eu poderia vir filtrar para a extensão quando é CSV, mas eu vou ensinar para vocês outros possíveis filtros, tá? Então, quando eu fiz aqui falando essa jogadinha de chaves aqui, é porque eu só tenho uma linha para filtrar. Aqui eu tenho 3, né? Então eu vou usar outra função para pegar só as que são despesas, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e table select rows. Selecione as linhas da tabela. Qual tabela, Alisson? Da diretório, que é a que está lá. Quando, né? Para cada, cheque se o text starts with, né? Essa funçãozinha, não sei se vocês já conheciam, quando o texto começa com o que eu vou especificar. Então, text as nullable text é a coluninha name. Então, eu quero que você procure na coluninha name todo mundo que começa com despesas. Ok? Voilà. Já tirou fora a outra linha. Muito bem. Não me interessa muito essas outras colunas aqui, né? Só interessa para mim o carinha que está aqui dentro, que é o conteúdo, e esse carinha aqui que tem o ano, porque lá dentro vocês vão ver que eu não tenho o ano. Não vem no RP não vem o ano, ele vem só no nome do arquivo CSV, tá? Então, como que eu posso selecionar essas 2 coluninhas de uma forma mais simples? Posso aqui no final abrir um colchetes e abrir colchetes de novo. E aí eu passo content, vírgula, e um novo colchetes. E eu poderia passar todas as colunas que eu quero, tá? Olha lá, já selecionou em uma única etapa, tá? Muito bem. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso checar como que tá esses arquivos aqui dentro, tá? Como que estão esses arquivos aqui dentro. Eu vou deixar a F despesas quietinha aqui e vou fazer uma referência desse cara novamente, tá? Referência, tá? E aqui eu vou chamar de FX despesas e vocês vão entender por quê. Ela vai ter um outro nome. Eu quero um arquivo por vez. Então eu vou falar que eu vou tratar esse carinha aqui primeiro. Como que eu entro dentro desse binário aqui? Então eu quero o content. Vou abrir chaves e vou colocar a 0, porque 0 é a primeira linha, tá? Muito bem. Entrei aqui dentro do CSV, tá? E olha só como que tá esse CSV. Tem o subdepartamento, a conta tá em branco aqui, então eu não posso promover cabeçalhos, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tem o janeiro orçado aqui em branco, real, fevereiro orçado e aqui em branco, tá vendo? Então eu tenho algumas lacunas e eu preciso tratar isso aqui. E em nenhum lugar eu tenho o ano, tá? Então, como que a gente vai tratar isso aí? Eu vou fazer um rabisco aqui, deixa eu tirar um pouco do zoom primeiro. Mas, como minha cabeça trabalha aqui, tá? Pra mim, tá? Ó. Na verdade, eu vou fazer um quadrado. Isso aqui, pra mim, é o headers. Ou seja, os cabeçalhos. Vou trocar a cor aqui, ó. Daqui pra baixo, isso aqui são os dados, tá? Isso aqui são os dados e isso aqui são os cabeçalhos. Então eu vou trabalhar de forma diferente. O que está bagunçado aqui é os cabeçalhos primeiro, tá? Então eu vou extrair os dados, esperar e vou tratar os cabeçalhos. Depois eu venho e só troco os cabeçalhos pelos nomes corretos, tá bom? Então vamos lá. Então esse aqui, vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de deixar espaços aqui
nas etapas, né? Então o CSV tá aí. Vamos lá, vamos pegar só os dados aqui. Não tá dando zoom por quê? Ah, agora foi. Então vamos pegar só os dados. Venho aqui em FX, próxima etapa, né? Então eu quero, da etapa anterior CSV, todo mundo pulando 2 linhas, tá? Então eu quero pular 2 linhas. Então, table, skip, pule, né? No CSV, 2 linhas. Vamos ver o que isso vem. Olha lá. Tirou. Ó. Linha de produção, total, 23. Ó. Só tirou 2 linhas para mim. Essa etapa para mim são os meus dados, que estão esperando nomes corretos aqui, tá? Vou colocar uma nova etapa e aqui o legal do Power Query é isso. Você trabalha com etapas, você pode ir e voltar, né? Com tudo que você sabe o que está fazendo. Voltei lá no CSV. Tá vendo? Então, ao invés de pular agora, eu quero manter só as 2 linhas, tá? Então aqui é table first any, tá? Primeiras linhas. E agora sim eu quero 2. Então eu quero só as 2 primeiras. Tudo bem? O nome disso aqui é cabeçalhos. Cabeçalhos extraídos. Tá? E agora como que eu vou trabalhar com isso aqui? A ideia que eu tive, a primeira coisa é transpor esses dados, tá? Então fx table transpose a etapa anterior. Então eu virei, pum, tombei isso aqui, tá? Então vou chamar isso aqui de transpor. Legal. E agora, tá até um pouco mais simples de enxergar, né? Eu preciso criar aqui ao lado apenas uma coluna, que será o nome das colunas da tabela, da parte dados lá que eu selecionei. Então, aqui, ó, eu quero trazer quem? O subdepartamento. Tá? Aqui embaixo eu quero trazer conta somente. Não me interessa que aqui não tem nada, tá? Agora, aqui quando é orçado de janeiro, eu tenho que trazer aqui o orçado tracinho janeiro. Então eu vou concatenar isso. Mas aqui já embaixo eu não tenho o janeiro, mas eu sei que é o janeiro, tá? Então o que eu vou ter que fazer antes? Eu vou ter que fazer uma forma de quando tiver vazio aqui, ele busque a linha de cima. Quando ele tiver vazio, ele busca a linha de cima. Então como que eu posso fazer isso? Eu poderia fazer preencher e tal, mas aí eu quero ensinar um recurso novo para vocês. Então vamos adicionar aqui uma coluna de índice, começando do índice 1, tá? E vocês vão entender porque ele vai ser importante, tá? Vou tirar o acento aqui do nome de coluna, começa no índice 1, tá? E aqui eu vou renomear para índice somente. Muito bem. Então agora eu consigo adicionar a minha lógica aqui ao lado, tá? Então vou adicionar uma coluna personalizada aqui. Como que chamará essa coluna personalizada, tá? Eu vou colocar aqui como vou chamar nome coluna, tá? Nome coluna. Muito bem. E aqui eu vou fazer vou fazer essa lógica aqui primeiro, tá? Dos meses aqui. Então como que eu faço um check se a coluna 1 tá vazia, né? Então eu faço aqui, ó, column 1 igual a esse cara. Não é vazio, tá? Não é número nulo, senão estaria escrito a palavrinha null aqui. Ele está em branco aqui, no caso. Então, ok. Olha lá. True, true, porque tá vazio. False, porque tem o mês de janeiro.
Tá? Então isso aqui é o meu teste lógico. Tá? Então esse eu já sei que é o meu teste. Clico aqui na engrenagem, eu posso voltar na caixinha aqui adicionando a coluna. Então esse aqui é meu teste lógico. Tá? Muito bem. Então, se isso aqui está vazio, é porque eu quero que busque a linha de cima. Então, como que é a linha de cima aqui no M? Eu vou buscar uma lista da etapa anterior, ou seja, a índice, tá? A etapa índice, não é a coluna índice, tá? Quando? Agora eu vou abrir a linha aqui, ó, índice, e eu quero que coloque agora sim a coluna índice, que é essa coluninha aqui de fora, tá? Coluninha de fora, menos 2. Por que 2? Porque aqui no Power Query começa em 0, né? E nosso índice começou em 1, tá? Vamos retornar aqui só para você ver o que está trazendo, tá? Ah, ele trouxe a minha linha toda, né? Minha linha toda, só que eu quero só o column 1. Então, aqui na frente de chaves mesmo, posso fazer assim, ó, column 1. Tá vendo? Então, ó, ele trouxe aqui para mim o de cima, ó, janeiro, fevereiro, março, tá? Aqui deu erro por quê? Porque eu não tenho ninguém para cima. Mas aqui eu já não vou trazer ninguém mesmo, eu vou trazer só sobre departamento ou conta. Então tá tranquilo, tá? Então vamos aqui, engrenagem. Esse aqui para mim eu posso definir a variável aqui, tá? Dei muito zoom, né? Tá. Então aqui eu posso definir variáveis. Em vez de var return do DAX, aqui é o let in, tá? Let in. E esse carinha aqui eu vou chamar do mês acima, tá? Esse aqui é o mês acima, que é igual a tudo isso aqui. Legal? A outra variável, vou dar um enter aqui. Aqui eu tenho que separar por vírgulas, né, as variáveis. Então, mês acima, tá? E aqui eu tenho que fazer um check, né? Tem que fazer o check se ele está vazio ou não, né? Então, é o check. Check. Vou dar um nome semântico aqui, então, está vazio. Então, eu faço aqui column 1 igual esse carinha aqui. Muito bem, está vazio. E aqui eu também tenho que checar se a coluna 2 é igual ao subdepartamento ou conta, né? Então eu vou colocar aqui, ó, sub ou conta. E aí como que funciona esse teste lógico, tá? List.contains. Agora eu vou fazer... Lembra do in no DAX? In values, aqui é parecido, tá? Então list.contains. E agora eu vou passar uma lista dentro de chaves, é claro, que é os valores subdepartamento ou conta. Fecho minha chave da minha lista, né? E aqui, quem que você quer comparar se tem nessa lista? A coluninha column 2. Tá? Column 2 e aqui eu fecho meu parênteses. List.contains, aqui faltou uma vírgula, por isso está chiando. Muito bem. Agora então, vamos lá. Primeira lógica, tá? Aqui depois do meu in, agora eu vou começar a retornar as coisas aqui. Então, o primeiro check é if, né? Sub ou conta. Então, ele está checando se o valor aqui ele está entre esses dois. Se ele estiver entre esses dois, então você traz para mim a própria coluna 2. Else, próxima condição. Se não, é porque são os outros. Legal? Aí eu vou fazer um novo check aqui. Tá? Se está vazio,
tá? Se está vazio, então você vai concatenar quem? O mês acima e comercial, tracinho, e com o column 2, né? Se não, aí ele segue. Se não, você vai concatenar quem? A própria column 1 com a column 2. Certo? Dá um ok. Vou lá, ó. Subdepartamento, conta, janeiro, orçado, janeiro real, certinho. Beleza? Agora eu gostaria de chamar a atenção para um ponto, né? Quando a gente olha essa tabela, que são os dados que eu já fatiei, quais são os nomes das colunas que estão aqui? Column 1, column 2, column 3, tal, e assim até a 26. Beleza. Que coincidência ou não, esse índice é de 1 a 26. Legal? Então, concorda que eu tenho que renomear o column 1 para subdepartamento, o column 2 para conta, column 3 para esse. Então, a minha lista de depara, ela está exatamente aqui. A minha lista dos nomes, tá? Então, eu vou concatenar esse índice com a palavrinha column 1, column 2, tal. Beleza? Então, vamos fazer isso agora. Tirar o zoom. E aí eu não preciso adicionar uma nova coluna para isso, né? Eu posso transformar ela no local, né? Posso transformar ela no local. E aqui eu já posso minimizar, né? Eu já posso, como a gente já aprendeu a selecionar facilmente as colunas aqui, ó, venho aqui e faço índice e nome coluna. As outras não me interessam mais. Ok? Tá aí. Então agora eu vou transformar a minha índice. Ficou esse nome personalização adicionada, eu vou colocar aqui, vou chamar de nome coluna, tá? Nome coluna. E aqui eu não tipei, tá? Eu deveria ter tipado? Deveria, tá? Aqui no final da table add column, posso colocar type.text. É que nesse caso específico não vai fazer diferença, vocês vão entender por quê. Beleza. Então eu quero transformar esse meu índice aqui para column 1, column 2, tá? Então vou transformar ela no lugar. E aqui outra funçãozinha top, ó. Table transform columns. Elas transformam as colunas no local, tá? Então eu quero transformar agora a minha coluna. Então eu abri chaves porque eu posso passar várias colunas, então é dupla chaves. Só que agora eu vou trabalhar só no índice. Então, por isso que eu passo o wish agora aqui. Para cada linha, eu quero que você faça o seguinte. Concatene a palavrinha column com o índice, tá? Que se dá por underline. Só que aqui ele está como número, tá vendo que ele está à direita? Então eu tenho que colocar esse cara dentro de uma funçãozinha chamada text.from. Tá? E qual é o tipo dessa coluna que ela se tornará? Ela vai virar um tipo texto. Ok? Tá aí, ó. Column 1, column 2, até a column 26 e aqui o subdepartamento tal. Então, aqui eu vou chamar de columns, column formatado. E agora eu vou preparar a lista para eu renomear a minha tabela de dados. Porque eu já tenho column 1, 2, tal, e eu tenho os nomes que vão. Então eu tenho o depara aqui já, prontinho, né? Então vamos lá. Como que eu transformo isso aqui num parzinho de listas? Vou dar um fx aqui e vou usar a função table to columns. Table to columns desse carinha aqui. Veja lá, ele virou duas listas. A lista 1 e a lista para. Legal? Agora eu preciso fazer com que cada parzinho vire uma lista só. Então vou usar aqui a funçãozinha list.zip. Então,
list.zip, de envelopar, tá? Agora essa envelope para mim essa lista. Voa lá. Então tenho 26 listas contendo o quê? O nome column aqui embaixo, para subdepartamento, column 2 para conta e assim até a última. Então aqui eu tenho minha lista novos nomes. Muito bem. Agora eu posso trazer de volta a minha dados, tá? Então agora, ó, volto aqui ó, com dados, que estava lá me esperando. E agora eu posso renomear essa coluna. Renomear essa tabela, perdão. Então, aqui mesmo, ó, table, rename columns. E aí, o que normalmente se faz aqui, né? Quando a gente clica ali, ele faz isso aqui, né? Ele cria umas chaves aqui, né? E vai, que é uma lista, na mais do que é uma lista, ó, column 1, vírgula, acho que era conta, não, era departamento, tá? E aí vai passando os nomes, tá? Olha lá, departamento. Só que você concorda que isso aqui é uma lista de listas? Então isso aqui pode ser substituído pela minha lista novos nomes. Ó, lista novos nomes. Vocês viram que trocou? Vocês já renomeou tudo. Ó, subdepartamento, conta e assim até o último. Beleza? Então, esse aqui são as minhas colunas renomeadas. Muito bem. Então, agora o tratamento ficou mais simples. Eu vou selecionar essas duas colunas, porque essas aqui eu não vou virar, tá? E vou virar todas as outras colunas, para ficar no modelo correto. Então, selecionei aqui e posso usar aqui, ó, na guia transformar aqui ao lado, né, o botãozinho aqui, ó, outras colunas em linhas, tá? Então, ele fez o unpivot, né? Table unpivot other columns, tá? Então, já está mais próximo do que a gente quer. Coluna valor e o atributo aqui, tá? Então, vou até renomear aqui para unpivot. Certo? Muito bem. Agora, esse atributo aqui, eu tenho o mês e o cenário. Basta eu dividir essa coluna aqui pelo delimitador hífen, que eu vou ter o mês e o cenário, tá? Então, posso clicando aqui mesmo, ó, dividir coluna por delimitador. Ele já colocou o hífen aqui para mim. Vou dar um OK. E aqui eu já vou renomear para o nome correto, né? Aqui, ó, o atributo 1 para mim é o mês. E o atributo 2 é o tal do cenário. Muito bem. E agora eu tratei uma tabelinha, tá? Só vamos colocar aqui dividir coluna, tirar esse nome gigante aqui. E só falta um dado para tipar, né? Que é o valor aqui. Eu quero que seja um número decimal fixo. Caso tenha muitas casas decimais, ele trunca em 4, né? Então aqui, tipo alterado. E aí fiz o tratamento para uma tabelinha, né? Para o item 0. Se eu mudar o item 1, ele vai fazer para o próximo ano, tá? E para o item 2, também ele vai fazer. Então, todas essas instruções, elas servem para cada um desses binários, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que tornar isso aqui dinâmico. Tornar dinâmico aqui no M, significa criar uma função. Então, como que eu crio uma função que essa minha fonte seja dinâmica? Tá? Qualquer arquivo que ele receba, CSV, ele vai fazer isso, né? Porque tem uma estrutura igual. Então, aqui em editor avançado, a gente pode vir aqui, ó, Ctrl Shift mais dá zoom. Tá vendo? Esse carinha aqui é a minha fonte de dados, tá? Então, é ela que eu vou transformar aqui, ó. Vou invocar aqui, ó. Isso aqui invoca uma função. Chaves não, parênteses igual e um sinal de maior, tá? Então, aqui eu vou chamar aqui de CSV minúsculo, tá? As binary, que é o tipo do arquivo, tá? Então, ele é um objeto, tá? As binary. E o que sai desse tratamento? Sai uma tabela.
stable, tá? E aqui, ao invés desse carinha aqui, ó, eu vou receber o CSV, tá? E aí eu posso deixar comentado aqui, ó, para ele ficar um histórico de onde que saiu o tratamento, tá? E aí, só dá um concluído. E isso aqui virou uma função que está esperando aqui para ser invocada, tá? Essa função, ela retorna para essa tabela aqui, ó, tá? Ela retorna para essa tabela aqui para obter desse binary, tá? Aí eu posso ou adicionar uma coluna fazendo essa transformação, ou eu posso transformar no lugar. Eu vou fazer transformar no lugar porque é mais difícil. E você aprende que dá para fazer, tá? Então, ó, table transform columns na etapa fonte. E agora vai ser legal. Eu vou abrir chaves, vou dar um Shift Enter, vim para baixo. E agora eu vou falar, ó, na coluna content, eu quero que você execute. Qual que é a função de transformação? Ó, tá vendo? Transform operations. Então eu quero que você faça it fx despesas do underline, que é o próprio conteúdo dessa coluna, tá? E qual que é a saída? É uma tabela. É uma tabela que vai sair dali, tá? E vou fechar aqui, fechei as chaves, vamos ver o que aconteceu. Opa! Olha aqui, pessoal. As 3 tabelinhas obtidas do CSV, os valores estão diferentes, tá vendo? Só que legal, eu não tenho o ano, porque o ano tá onde? Em name, tá aqui no nome do arquivo. Então essa transform columns é legal, porque eu já posso agora tratar a name, tá? Vírgula, agora eu vou falar da name, ó. Name. E o que eu quero dessa name? Eu quero o ano. O texto entre delimitadores, ou seja, o texto depois do underline e antes do ponto. Então, each text between delimiters de quem, né? O próprio underline, que é a própria coluna que eu estou tratando. Começa onde o delimitador? Começa no underline. Entre aspas, porque é o texto que está lá dentro. E qual do final, né? Do final é o ponto, tá? E o que vai me retornar desse carinha, né? Vai me retornar um tipo texto. Olha como é poderosa essa função transform columns. Já está aqui. O ano aqui. Beleza? Muito bem, Alisson. Então esse aqui eu vou chamar aqui de chamar de CSVs obtidos, vai? Obtidos. E agora que vem o gato, tá? Eu preciso jogar esse ano aqui dentro dessa tabela, tá? Como que eu faço para gerar o ano aqui, né? Eu poderia muito bem expandir isso aqui, né? E depois só concatenar. Mas tem uma forma mais elegante de fazer isso, que é pegar esse ano e jogar aqui dentro agora, numa nova coluna aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou adicionar uma próxima etapa. E vou fazer o seguinte. Vou agora digitar a função aqui mesmo, tá? Então vou fazer um table add column. Nessa última etapa, CSV obtidos. E como se chamará o nome dessa coluna? Eu vou chamar de tabelas. Ok? Tabelas. E eu quero que eu faça um wish agora. O wish que é para dizer que eu faço para cada linha, tá? Então, para cada linha desse cara, eu quero captar esse valor do name e jogar lá dentro. Quando eu falo pegar daqui de fora e jogar lá dentro, eu tenho que jogar esse cara dentro de uma variável, tá? Porque, ó, let, eu vou chamar aqui de ano, é igual o... e aqui eu já vou transformar para número esse cara, tá? Então eu vou chamar number.from. Não, perdão. Aqui vai ser texto mesmo. Porque o nome do mês está em texto lá. Eu estava viajando aqui. Então um ano é igual o name. E eu preciso fazer isso, tá? In. E agora, o que eu vou adicionar aqui? Então eu só captei
aqui estou segurando. Eu vou adicionar uma nova coluna. Só que dentro de uma tabela, de qual tabela? Dessa tabela aqui, da tabela Content. Então eu quero adicionar na tabela Content outra coluna, que se chama Data. Então eu vou adicionar na coluna, na tabelinha Content, eu esqueci do N aqui, uma coluna chamada Data, que para cada uma das linhas da tabela que está lá dentro, eu quero que você concatene o quê? A coluninha mês, que está lá dentro, com uma barra e o ano daqui de fora. Por isso que eu coloquei aqui fora, ó, o underline ano. Legal? E vou fechar aqui, só para ver o retorno disso. Ó. Ele adicionou aqui dentro, ó. A coluninha lá dentro, ó. Sem, com, sem, com, sem, com. Legal? Muito bem, mas ele está como texto aqui. A gente tem que trabalhar com datas, né? Então basta eu envolver toda essa função aqui, ó, num date.from. Antes disso, tá? Então, date.from. Tudo isso aqui. Date.from, já fiz aqui. E aqui eu já vou tipar essa data aí, né? Como type date. Type date. E aqui é um add columns com add columns. E a saída da coluna da outra coluna é type table. Então, ó, formatadinho, formatado e formatado, tá? Eu preciso da coluna mês aqui? Não preciso da coluna mês. Então, e também essa coluna data tá estranha aqui, né, no final, né? Uma ordenação mais coerente seria subdepartamento, conta, data, cenário, valor, tá? Então, como que a gente já pode fazer isso aqui, né? Eu posso table de column. Aqui, ó, eu já vou especificar as colunas que eu quero na ordem. Fica vendo, ó. Abri um colchetes, vou colocar aqui, ó, subdepartamento, vírgula, outro colchetes, conta, outro colchetes, o mês eu não vou querer, e sim eu quero a data que eu acabei de adicionar. Quero também o cenário e também a coluna valor. Uma pancada só. E voilá. Ficou na ordem, todo mundo na ordem, tá? E agora o que interessa para mim? Apenas essa coluna tabelas, tá? Então, no final dela, sim, tabelas. Uma listinha de 3 tabelas. Legal? Então aqui eu vou chamar tabelas, chamar de lista tabelas. E agora eu quero uma tabelona com esses 3 anos todos agrupados. Então vou dar um FX aqui e vou usar a table combine, que pede uma lista de tabelas, que é o que eu tenho. Então, lista de tabelas vai combinar. Como os nomes das colunas são todos iguais, então aí eu tenho dados 2021, 2022, 2023. Tá todo mundo junto aqui, misturado. E aqui eu vou chamar de combina tabelas. Ok? Então aqui o tratamento está pronto, ó. Dimensão contas, F despesas, e aí é só fechar e aplicar. Carregou. Já era. E até já relacionou para mim. Beleza? E aí, agora é só partir fazer as análises. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Então, quando você tem vários arquivos para tratar e nomes e as variáveis que você precisa no nome dos arquivos, esse pode ser um belo
exemplo para você estar se baseando, beleza? Todo o arquivo, base e PBix na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Abraço.